Boa noite, hoje 17 de junho de 2020, né? Falamos aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Antes da nossa conversa de hoje, eu pediria a você, patriota, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, acione o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, deixe o seu joinha patriótico e opressor, né? E deixe um comentário no final, abaixo do vídeo, que é muito importante para nós saber como estão sendo vistos os nossos vídeos e também para a audiência do canal, né? O nosso comentário, a nossa conversa de hoje, né, é sobre o julgamento do Pleno do Supremo Tribunal do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, né, quanto à constitucionalidade ou não, né, do inquérito, né, que estão fazendo contra atos patrióticos e fake news, aquele inquérito que foi aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né, e alguns comentários, algumas manifestações do presidente Jair Bolsonaro durante o dia de hoje, né, que foram muito boas. Já retornamos. Hoje, no início da manhã, né, o Supremo Tribunal Federal julgou no Pleno, né, do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade, se deveria continuar ou não, né, o inquérito que está julgando, que está investigando, né, e que irá julgar, né, atos que eles chamam de antipatrióticos, né, e de fake news, né. Eles julgaram que sim, né, o inquérito pode continuar, mas eles julgaram com base, né, no seu regime interno, né, do Supremo Tribunal Federal. Em um artigo lá do regime interno do Supremo Tribunal Federal, que sim, eles poderiam continuar com o inquérito, mas eles colocaram o seu regimento interno de um órgão colegiado, de um dos três poderes da República, acima da Constituição Federal, fazendo isso, né? Porque no artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal, né, da nossa querida Constituição Federal, né, diz o seguinte, né, artigo 129 da Constituição Federal: são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Artigo 1º. Artigo 3º. Promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, né? Se quisermos ir adiante, artigo 4, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fim de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. Tá? Então, assim, ó, é o Ministério Público Federal que tem, por função privativa, né, promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público institucional, que seria, né, a imagem do presidente, a imagem do Congresso, a imagem do Palácio, de todo o né, do Brasil, né, de toda a presidência e dos três poderes, né, do meio ambiente e de outros interesses difusos, né? Então, aqui diz na Constituição, gente, não é
E aqui está bem claro, não precisa, aqui está bem claro, não precisa interpretação, não há interpretação, tá preto no branco, tá? Daí o Supremo julga de acordo com seu regimento interno que eles podem continuar com o inquérito aberto pelo presidente do próprio Supremo Tribunal Federal, né, e dado a um outro relator, né? Então, tá tudo de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. Desculpem o meu desabafo, mas tá tudo de cabeça para baixo, né? O presidente da República, sabendo disso, e sabendo também dos atos que aconteceram no dia de ontem, né, as visitas da Polícia Federal na casa de vários youtubers, jornalistas, inclusive na casa de políticos, né, deputados federais, deputados estaduais, né, entre outros, né, né, ele fez o seguinte comentário, primeiro, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre esse julgamento que ele fez, né? Está na hora de tudo ser colocado no seu devido lugar, né? Abre aspas, está na hora de tudo ser colocado no seu devido lugar, fecha aspas, presidente Jair Bolsonaro. Isso aí no início da manhã, logo após, né, o julgamento, né? Para meio entendedor, para bom entendedor, né, meia palavra basta, né? Depois, um pouco mais tarde, né, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou em suas redes sociais, no Twitter, foi onde eu vi, né, onde colocou, no final de uma série de twitters que ele colocou, porque o Twitter ele só permite um número X de caracteres, então quando é uma mensagem meio comprida a gente tem que fazer uma série, né? No final dessa série, eu peguei, que eu achei mais interessante, né? Abre aspas, né? Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Fecha aspas, presidente Jair Bolsonaro, né? Esse foi outro recado que o presidente deu, né, no final da manhã, né, quando ele, né, foi perguntado sobre, no Twitter dele ele colocou, né, daí no Twitter ele encerra essa mensagem com Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né. Hoje às 18 horas, né, finalzinho da tarde agora, quando estava pouco antes do arriamento da bandeira no Palácio do Planalto, na residência oficial do presidente, Palácio da Alvorada, né, o presidente colocou que, abre aspas, perguntaram para ele, presidente, isso vai continuar assim, as coisas, né? O pessoal ali na chegada, quando ele estava chegando no Palácio da Alvorada ali, né? Depois ele até convidou o pessoal para assistir o arriamento da bandeira, foi muito bonito, né? Eu vi pelo YouTube ali. Daí perguntaram, presidente, essas coisas vai continuar? Daí ele, abre aspas, presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, logo tudo isso vai ser resolvido, fecha aspas. Mais tarde teve o arriamento da bandeira e novamente em conversa o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por outro cidadão que estava por ali assistindo o arriamento da bandeira junto com eles, né? Porque nosso presidente não tem medo do povo, como muito político aí, muito magistrado, não consegue sair à rua. O presidente anda na rua normal, né? Convida o pessoal a adentrar ali aos pátios do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada,
né, para assistir o arreamento da bandeira, não tem problema. Né? Daí ele foi questionado, né, e disse o seguinte, abre aspas, né, nós não queremos fazer nada ilegal, mas também não vamos aceitar um julgamento político, fecha aspas. Né? Isso aí ele foi questionado sobre aquele julgamento do Superior Tribunal Eleitoral, né? Daquela página que mudaram o nome, que um hacker mudou o nome da página por 24 horas, uns 15 dias antes da eleição, né? E ele falou sobre esse fato, e daí perguntaram para ele, e ele disse que não vai aceitar julgamento político, não vai fazer nada de legal, né? Mas também não vai aceitar um julgamento político. Né, como está sendo feito, vários julgamentos políticos. Né? Eu nunca vi na história do Brasil, e olha que eu sou formado em história, eu estudei a história do Brasil. Eu nunca vi na história do Brasil, tá, um presidente da República, tá, ser, vamos dizer assim, colocado à prova como o presidente Bolsonaro. Né? Está para os cientistas, como dizem, na lente do microscópio 24 horas por dia. E além disso, ser provocado, ser xingado, ser né, hostilizado, né? E ele politicamente ele deixa vir. Né? Deixa vir, quando chegar bem pertinho a gente, né? Então eu nunca vi, tia. Já teve, olha, desde os presidentes, bom, os presidentes militares não foram, porque se fossem também dava ruim, né? Mas depois dos presidentes, antes dos presidentes militares, né, o comunismo já tentou tomar conta do Brasil, né? Teve ali o Jânio Quadros, né? E coisa, né? Daí aquela coisa toda, né? Mas não foi assim, ele não foi hostilizado, ele não foi perseguido, né? Daí veio os militares, né? Que se sabe a história do Jango, né? E daí depois dos militares, né? Os presidentes que vieram ali, veio o Tancredo, né? Ele não foi nem perseguido, foi uma coisa assim, ele foi assassinado, né? Isso aí já se sabe, isso aí é, né? Assassinado por questões, né? Que ele ia fazer, e o Brasil não estava, a esquerda estava muito mais forte que hoje, o Brasil não estava preparado para mudanças drásticas. E o Tancredo ia fazer mudanças drásticas, então foi, né? Infelizmente, né? Bom, né? E depois dele, né? Todos os presidentes que vieram, né? Não foram, tá? Teve lá o Collor foi tirado, teve lá o seu impeachment, mas foi uma coisa assim, uma coisa que, né, as pessoas que estavam governando o Brasil até bem pouco tempo atrás, que a gente sabe que tem uma elite de esquerda no Brasil que vem governando o Brasil desde do final da era militar aí até hoje, né? Eles viram que o Collor ia mexer em algumas coisas, né? Claro, e impeachment nele, né? Daí depois a direita conseguiu, né? Daí depois teve negociações, né? Que eram pro PT e pro PMDB ficarem se quarteando aí, como diz o gaúcho, né? No poder, né? Mas se elegeu o Fernando Henrique, né? Daí depois do Fernando Henrique se elegeu o Lula, mas depois o Lula não quis soltar o osso, e daí quebrou o acordo, né? E daí depois de quebrar o acordo, a coisa foi indo, se elegeu a Dilma, que não era para ser eleita, né? Ela era para perder para o adversário dela na época, né? Mas se elegeu a Dilma, o Lula resolveu eleger a Dilma,
elegeu a Dilma, daí foi feito um novo acordo, tiraram a Dilma, ficou o vice, que não era do PT, que vocês lembram bem, né? Ficou o vice, né? E daí era para entrar agora o PMDB de novo, né? Daí entrou quem? Nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Quebrou com todas as pernas deles, né? Que eles já tinham planejado entregar o Brasil para os comunistas agora nos primeiros 2 anos de governo. Nós íamos virar aqui uma Venezuela e não ia dar nem tempo de respirar. Os primeiros 2 anos de governo, né, nós já íamos ser entregues aí para o Partido Comunista Chinês, para a Venezuela, para Cuba, lá sei eu. Né? Eles tinham planos muito sinistros para o Brasil. Né? E daí entrou o presidente Bolsonaro. E que está apanhando desde o dia 1º de janeiro de 2019. Né? Eu nunca vi coisa séria. Né? O presidente Jair Bolsonaro tem a paciência de Jó, como diz a Bíblia. Né? Ele tem a paciência de Jó, mas paciência termina. E o próprio presidente já disse que as coisas vão tomar os seus devidos lugares. Né? E isso dá esperança para os brasileiros. Né? Isso dá esperança para nós, para o povo, para os patriotas. Bom, era isso que tínhamos por hoje. Né? Agradecemos a audiência de todos, mais uma vez. Né? E com Deus no coração, pedimos ao Pai Celestial, né, que ilumine a todos e guarde, né, e nos abençoe, né, com muita saúde, muita paz e muita sabedoria. Que assim seja e até o próximo vídeo.